Gente, ela veio! Tudo bem, minha querida? Que saudade, tudo Ela bom? chegou, Josemi, meu amor! Tudo bom, que bom estar aqui com você. Chega pra dentro, Vamos tá chegar. calor! Tá Oi, demais. gente. Oi, gente, também, dá licença. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, aonde vocês estiverem. Mais um Giovana de Pijama, esse tão esperado. Já viu ali na porta? Tô querendo pegar essa menina faz tempo, essa moça, essa gata, essa gracinha. A Jo é uma das minhas primeiras amigas aqui em Orlando. Quando eu cheguei no primeiro ano, já nos conectamos e desde então estamos. E ela tem conteúdos riquíssimos. Faz tempo que eu tô tentando puxar, mas essa mulher é tão busy, ocupada, que foi difícil trazer, mas enfim, ela chegou. Seja bem-vinda, Jo! Obrigada, minha querida. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Querida, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite. E segundo, te parabenizar, Jove, porque você é uma das pessoas mais queridas aqui na nossa comunidade. A gente pode falar dessa egrégora de Lake Nona, né? E, Giovana, desde que você chegou, você só tem agregado. Então, isso é muito lindo. Muito obrigada pela sua pessoa, por ser quem você é e fazer essa união maravilhosa que você faz com todas nós. Obrigada, Ai, que minha fofa, querida. não, gostosa, que delícia. A Mas Jo, é uma grande verdade. eu gostaria de começar nem falando de América. A Jo tem uma história muito interessante de início de vida, vamos falar assim, né? Na América? Não, eu quero falar sobre o Japão. Lá atrás. É no início, assim. Início de vida de fora, trabalho, fora do Brasil. Fora do Brasil. Sim. Conta um pouquinho pra gente a tua experiência no Japão. Ela morou no Japão. Pois é, e é um país que eu amo. Eu falo que eu sou brasileira, mas meu coração é japonês. Porque eu estive lá eu fui para o Japão com 18 anos. E, na verdade, eu fui dançar, né? Fui pela Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo. E, na época, eu já desfilava e trabalhava como modelo. Então, a secretaria leva um intercâmbio semestral, era na época, né, semestral, e ela leva um grupo de pessoas, de artistas, por assim dizer. Levava durante 6 meses para o Japão e trazia um grupo japonês para São Paulo. São Paulo e Osaka eram cidades irmãs na época, politicamente falando. Então eu passei 6 meses no Japão, essa foi minha primeira experiência. Foi maravilhoso. Aí eu voltei, aí fui convidada por uma agência de modelos, depois acabei voltando também com dança e sempre modelando, dançando, enfim. E representando o Brasil, porque fiz parte de uma turnê pelo Japão todo, durante 2 meses, a gente viajou o Japão inteiro, cidades maravilhosas que eu pude conhecer, levando um pouco da cultura brasileira. Então, para mim, foi uma grande experiência e aí eu acabei ficando. Amei o Japão e comecei a voltar para lá por conta própria, com visto de on business na época. Enfim, e uma longa história, mas acabei me envolvendo com mercados de comércio exterior. E nas vezes seguintes que eu acabei indo, não mais como modelo e nem com dança, eu acabei desenvolvendo alguns trabalhos. Foi onde eu conheci uma empresa japonesa que me contratou para fazer a abertura do mercado sudeste da Ásia, na Tailândia. E eu fui trabalhar com eles porque um produto que eles tinham estava sendo copiado pelos tailandeses, pela Malásia, na verdade, e a gente fez como base o escritório na Tailândia. E eu passei, então, a comercializar esse produto, que eram troféus feitos de alta tecnologia, com electrode healing, alta definição de plásticos. Enfim, foi maravilhoso. Essa experiência foi divina e eu voltei para o Brasil em 94. Então você ficou quanto tempo no Japão? Eu viajei para o Japão durante 10 anos. Eu fui para lá a primeira vez em 86. E até 96 eu viajava, eu ia e voltava, ia sair, e já inclusive morando na Tailândia durante 2 anos nesse período. Eu voltei para o Brasil em 94, definitivamente abrindo a minha importadora, e em 94, só que até 96 eu continuei viajando para a Ásia. E então, a gente vai falar
eu só vou dar uma pincelada agora sobre sustentabilidade. A Jo é, assim como eu, apaixonada pelo nosso planeta, esse planeta que nos sustenta, e a gente vai falar bastante sobre isso. Talvez o Japão tenha feito com que você tivesse esse olhar tão profundo sobre a sustentabilidade do planeta, né? Mas calma, a gente vai falar disso já já. Mas, Jo, depois de toda essa experiência no Japão, por outros lugares, como você mencionou, como aconteceu a América na tua vida? Então, vamos lá. A América, como eu não sei se eu já cheguei a falar para você anteriormente, que eu nunca tive essa vontade de morar aqui. Mas eu me casei em 96, acho que é 96, e aí eu... Se casou no papel? Não, então, eu tive um relacionamento estável. E essa é uma das coisas que eu queria dar um alerta até para as mulheres que vêm para cá. Relacionamento estável é quando você junta com alguém e não coloca no papel. Exato, né? você não tem, você não oficializa o casamento, né, num documento, por assim dizer. O que aconteceu? Mas no Brasil, o relacionamento estável, ele é visto como um casamento, né? Você tem todos os direitos de um casamento. O estado da Flórida, eu não falo todos os estados dos Estados Unidos, né? Alguns estados, assim, entendem que o relacionamento estável chega ao passo de um casamento, mas o estado da Flórida, ele não é aceito. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha esse conhecimento. Nunca quis me casar, nunca tive essa intenção, por vários motivos. E achava que estava tudo bem. Imagina, eu estou do lado de alguém, e para mim isso é o mais importante. E você já tinha filhos nessa época? Já tinha as duas meninas. As meninas nasceram no Brasil? São brasileiras, nasceram lá, chegaram aqui com Luísa com 5 e Naira com 6. Enfim, e aí o que aconteceu, meu ex-marido, e falo ex-marido porque a gente considera como marido, né, no Brasil, já havia me traído 2 vezes, eu cheguei aqui uma terceira vez, eu falei, não, agora não dá mais. Chega. E aí eu resolvi que eu não queria mais estar junto. E aí o que aconteceu? Você perde aqui nos Estados Unidos, quando se você não é casada no papel, você perde todo e qualquer direito. E a visão que se tem da mulher que não foi casada e tem filhos com alguém, pelo menos no meu caso, que eu falo, existem homens e homens, né? Então eu digo que a violência doméstica não é só aquela que você sofre dentro de casa com abusos morais, sei lá, moral ou físico até, mas a violência doméstica também acontece quando o homem ele se exime da responsabilidade financeira perante os seus filhos. E foi o que aconteceu comigo. Então, uma dica. Peraí, então, só para entender, você veio casada, acabou se divorciando em função de uma terceira traição. E aí você acabou se divorciando e por não ser casada no papel, acabou não tendo direito de nada. Mas assim, o que eu falo, como, né, existem homens e homens, né, Jovi? Então, se você tá do lado de uma pessoa que entende que ele tem essa responsabilidade, a pessoa não vai virar as costas e sair andando, né? No meu caso, infelizmente, foi o que aconteceu. E não porque não tinha condições financeiras, muito ao contrário. Mas simplesmente porque, né, é de personalidade. Isso. Acontece muito isso, né? Quando as pessoas acabam se divorciando. Eu conheço várias amigas que passaram por isso, de quando se divorcia, se o cara acaba conhecendo outra pessoa, casando com outra pessoa, eles simplesmente esquecem que tem filhos. É uma coisa assim que não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Acho que é mais ou menos isso que você passou, né, Jo? Foi exatamente isso. E assim, virar as costas e sair andando significa dizer assim, eu não tenho responsabilidade perante essas crianças. Óbvio que isso por lei, né? Ele fez tudo no papel dizendo que ele não tinha condições. Então era uma pensão irrisória para as meninas, que, enfim, não vem ao caso aqui, mas que de fato não supria absolutamente nada. Mas é o que eu falo. Então, a mulher que chega aqui sem um documento, né? Legal. Sem um documento legal, ela corre o risco de ficar numa situação dessa. É claro que existem, como eu falei, homens e homens.
Não todos são iguais, mas se você... A gente também acaba conhecendo quem está do nosso lado só depois que a gente se separa, né? Infelizmente, é assim. Mas, de qualquer maneira, não façam isso. Se vierem para cá, venham, pelo menos para o estado da Flórida, venham com documento para que você possa, no mínimo, ter certeza que você vai estar coberta, né, daquilo que você participou na vida dessa pessoa, que você ajudou, colaborou. Eu, no meu caso, abandonei minha empresa, larguei tudo que eu tinha no Brasil para acompanhar, né, uma meta, um desejo dele de trabalho. E eventualmente acabei ficando nessa situação com 2 crianças pequenas. Então isso não foi fácil, foi muito difícil. Enfim, graças a Deus passou. E nem todas as mulheres, Jovem, eu digo, têm condições de eventualmente superar essa situação, né? Porque você precisa de um preparo emocional, um preparo até educacional, né? Um suporte. Né? E assim, e você tem que ter uma bagagem, né? Eu já tinha morado fora, graças a Deus sempre tive uma boa educação, então eu consegui superar a trancos e barrancos com muita dificuldade, mas e hoje, graças a Deus, posso dizer que cheguei, né? Onde cheguei, me considero vitoriosa perante o que eu passei. Cheguei ao ponto de pegar cesta básica em igrejas na época. E assim, né, e o outro lado não vê, né, os sacrifícios que isso envolve. E eu falo que isso é uma violência porque te tira a maternidade. Você tem que trabalhar para suprir aquilo que o outro também tem responsabilidade e não o faz, sozinha num país onde você é recém-chegada, não tem trabalho, né, você ainda está tentando entender como é que você pode fazer parte, né, do trabalho em si, da comunidade, da sociedade. É bem complicado. E ainda mais com crianças pequenas. Então, eu diria, mulheres, venham para cá, casadas, e saibam com quem você se casou antes de qualquer coisa, que não é fácil. A gente, às vezes, como falei, só sabe depois que se separa. Mas espero que todas vocês aí venham para cá em condições melhores e possam também não ter que passar pelo que eu passei. E como a gente conversou com a Fabi no 7 Lutas da Imigração, lembra? Se vocês não assistiram, assistam, foi o primeiro episódio. Essa parte de vir documentada, no sentido casada. Gente, é só ir no cartório, 2 minutos se casa no Brasil. É muito importante, né, Jo? Seguindo a linha do teu pensamento. Sim. E peçam esse documento, né? Se vocês não têm, ou nunca tiveram a intenção de casar, no meu caso, eu nunca achei que fosse necessário, mas se vir para cá, para o estado da Flórida, e existem outros estados que sim aceitam com relação estável, mas o estado da Flórida não aceita. Então, peçam esse documento, façam questão de chegar aqui documentados, oficializados, né, oficialmente casados no cartório, Exato. Vamos dizer assim. Exato. Mas graças a Deus a Jo é uma mulher de sucesso, depois de todo esse perrengue que passou no começo de vida na América, se transformou numa grande empresária. A gente vai falar disso numa próxima conversa. A Jo, ela tem 2 ou 3 empresas? 3 empresas. Ela é corretora imobiliária e faz um sucesso tremendo em Orlando. É uma das top 3, vou falar, né? Faz um trabalho maravilhoso. Eu comprei minha casa através de você. Enfim, tem muito sucesso depois de todo esse perrengue. E a Jo, o que a gente ia falar e que é muito importante ser dito, porque no Brasil, aliás, acho que na Europa eu vejo mais um cuidado com a natureza. Pelo menos eu tive na Alemanha o ano passado e assim, até no avião eles dão todos os kitzinhos, né, aquela coisa do executivo que eles dão cobertinha, dão chinelinho, dão coisinhas para comer, kit de viagem. Tudo reciclável, tudo cuidando da natureza. A gente foi também para Madrid, para Barcelona, assim, cidades assim que com as estruturas ruelas, né, ruas pequenininhas, mas assim com cuidado com a natureza e com a reciclagem. Eu acredito que a Europa está muito mais avançada do que os Estados Unidos nesse quesito, né, João? Sim, é consciência, né, Jovi? E assim, eu tenho uma paixão imensurável pelo nosso planeta. Eu acho que é a nossa casa, né? A gente estava falando da área imobiliária e eu vendo imóveis, mas é o que eu falo, a gente não vai conseguir vender o planeta, né? E essa é a nossa única casa. Não dá para alugar, não dá para arrendar, não dá para
comprar. Então, se a gente não cuidar dessa casa, que é nossa, e aí? Pra onde que a gente vai, né? Vamos pra Marte, segundo o Elon Musk? Vai saber, né? Vai saber. Mas aqui na América a gente produz muito lixo, gente. Vocês não têm noção. Essa coisa do descartável, a gente fica preguiçoso de lavar uma louça. Então faz uma festa, os pratos descartáveis são ótimos, são pratos que dariam para ser reutilizados 5, 10 vezes. Meus amigos do Brasil vêm para cá e eles falam assim, mas como você vai jogar um prato tão bom desse no lixo? E aqui se gera muito lixo, né, Jo? Muito. Chega a ser assim, para nós principalmente, né, que viemos de um país em desenvolvimento, a gente não tem a capacidade de produção como tem os Estados Unidos, de uma produção mais barata até para eles, mas de produtos de qualidade. Então as embalagens, elas são enormes, assim, grandes, elas são robustas, né? Você vê líquido de lavar roupa, eu acho um absurdo. A embalagem que você vai usar ali, terminou o produto que está dentro, você joga fora. Então não existe ainda, né, uma produção onde você tem uma logística de retorno, e não só isso, né, não existe a consciência do povo americano. Eles são muito, tudo que é fácil, né, eu vou consumir aquilo que é fácil, vou fazer o que é fácil, então a facilidade, a praticidade vem em primeiro lugar. Então não existe uma consciência assim, social na América, de que os recursos nossos são finitos, né? O planeta não tem, vai chegar uma hora que não vai ter mais, né? Da onde tirar. E não é nem só da onde tirar, é jogar fora. Jogar fora para onde? Você está jogando pro teu meio ambiente. A gente né? tem aqui, todas as casas têm 2 lixos, né? O lixo normal e o lixo reciclável. Mas a Jo, ela é tão ativista nesse sentido que ela foi uma vez até lá para verificar se realmente o lixo que a gente coloca na reciclagem é realmente reciclado. E o que você teve? Não é. E o que mais me assusta, Ju, é assim, se você vai entrar no ChatGPT ou no Google e perguntar, existem reciclagens? Vou colocar de vidro, porque vidro é um produto que ele é infinitamente reciclado. Infinitamente, que eu digo assim, infinitas vezes. Você pode usar, reciclar, e usar de novo, reciclar de novo. O plástico não, ele já tem uma vida limitada assim, a nível de reciclagem, né? É um produto que você não pode estar reciclando várias vezes porque ele vai perdendo a qualidade. O vidro não, você pode reciclar infinitas vezes. Não existe um lugar aqui no estado da Flórida que recicle vidro. E aqui em casa, no lixo reciclável, não pode pôr vidro. Porque, então, e existem vários desafios, né, para reciclagem, porque não deixa de ser uma atividade econômica. Então, por que a gente não recicla mais? Porque no país mais capitalista do planeta, tem que ser lucrativo, né? E é mais barato produzir uma embalagem plástica a partir da matéria-prima, né, a partir do zero, uma matéria-prima virgem, do que você reciclar esse produto que já é, né, feito e você precisa picotar ele, enfim. E óbvio também existe a situação da contaminação. Então, uma vez que você tem um produto dentro dessa embalagem, você não pode ter nada dentro. Você tem que limpar e deixar ele descontaminado para que você possa reciclar. Então, são vários os desafios. A gente até entende. Mas o que falta, na minha opinião, são leis, né? Assim, são situações onde o governo teria que estar intervindo mais para ter uma política pública onde as leis forçassem esses produtores a ter mais responsabilidade sobre o que eles produzem, né? E não só jogarem na prateleira, fazer aquela mega propaganda, a gente fica com aqueles olhos, vou lá comprar tal coisa. Se você olhar as prateleiras de qualquer supermercado aqui, gente, 90% de embalagens plásticas que vai ser utilizado uma única vez, acabou o produto, você elimina e joga fora. Então, é muito preocupante, né? E aonde a gente está indo? Você já deve ter ouvido falar nos giros plásticos dos oceanos. Dizem que colocam todos os lixos dentro de navios e os navios ficam rodando ou jogam no meio do mar? Não, na verdade, assim, as correntes marítimas, né, porque assim, o que é o lixo plástico, na verdade, é o que você consome e joga ou mal, assim, nas ruas, em países pobres em desenvolvimento. Tem muita gente que não tem essa educação e não existe essa informação, joga-se nos rios, vão na rua, vai para os rios levam até os oceanos. Então, esse plástico acaba indo para os oceanos. Então, existem 2, o que a gente fala de giro plástico,
através das correntes marítimas, as duas maiores, e para você ter uma ideia, a maior dela tem o tamanho de 2 vezes o estado do Texas. Meu Deus. Fica entre a Califórnia e o Havaí. Fica no Pacífico Norte. E são, assim, você imagina um monte de lixo, um monte de plástico, né? Que você vai chegar, você passa pelo. Vamos supor que você estivesse num navio, você chegasse e 2 tamanhos do estado de Texas de lixo plástico, boiando nos oceanos. Essa é a primeira e a maior. A segunda fica no Atlântico Norte. E ela fica entre a América do Norte e Europa. Então, nesse caso é o tamanho de mais ou menos um estado do Texas. Então, não são 2 estados do Texas. Mas ainda assim, você imagina... Olha o tamanho do estado de Texas. Né? É um absurdo. Então, esse é assim, a quantidade de lixo que a gente está julgando. O país que mais contribui com isso é a China. Em primeiro lugar é a China, a segunda é a Índia e a terceira, se não me engano, é a Indonésia. A Ásia como um todo, né? Não existe uma educação muito... são países pobres. E, inclusive, os Estados Unidos manda os containers de plásticos, de lixos nossos aqui para eles e eles não têm onde jogar. Então... É uma bola de neve, né? Aonde vai parar? É o nosso planeta, nossa casa é o nosso tudo. Como que a gente pode fazer para cuidar de uma maneira mais efetiva e consciente? E eficiente. São vários os desafios que a gente tem que enfrentar, mas começa a partir da nossa atitude, né? Acho que da nossa atitude individual, coletiva, das nossas comunidades. E assim, não é só a gente falar, né, que está acontecendo isso, a gente começar a ter atitudes de fato, né? Criar grupos que possam estar falando sobre isso, forçar, né, as políticas públicas de colocarem regras e leis que façam com que os produtores também se responsabilizem com isso, usar menos, né, produtos que venham com embalagens mais complexas, mais assim, com um plástico mais durável, mais robustas, enfim, e uma atitude mais minimalista, né, menos consumista. Eu acho que são várias as coisas que dá para fazer. E até te convido para a gente armar um grupinho para começar a fazer essa campanha pró planeta Terra. Bora lá, tô dentro. Eu lembro que no Brasil, eu tenho até amigos que tinham empresas de reciclagem e compostagem. Existe aqui nos Estados Unidos? Então, não. Quer dizer, vamos explicar para quem não sabe o que é compostagem, Ju, por favor. Tá. A compostagem, ela é a partir dos resíduos orgânicos, você cria alguns tipos de... Não é alguns tipos de compostagem. A compostagem, na verdade, ela tem algumas... dois tipos de processos. Você vai para o adubo, que é o que você pode estar utilizando para agricultura, né? Então você pega os resíduos orgânicos, todo tipo de alimento, menos carne, óbvio, e não só alimento que você vai jogar fora, mas assim, folhas, restos de pedaços de, enfim, jardim, grama que você corta do jardim, ou seja, tudo que for orgânico, né, que não for industrializado. A compostagem, ela tem 2 caminhos: ou você vai para o adubo orgânico, né, que você pode estar produzindo a partir do lixo orgânico, ou até o gás que você pode estar também transformando em energia, em calor. Então, o aproveitamento disso seria fantástico se nós tivéssemos políticas onde também, a partir do seu lixo orgânico, você pudesse estar, né, devolvendo isso para a cidade, enfim, para o seu município, para que ele transformasse isso em energia. Eu diria que aqui nos Estados Unidos a gente tem essas landfill, né, onde são colocados a grande maioria do lixo que a gente consome. Basicamente assim, eles fazem como se fosse um morro de lixo, eles vão colocando lixo em cima do lixo e plantam grama em cima. Indo para Miami, a gente sempre vê na estrada, e parece que em lugares de neve, essas montanhas acabam se tornando estação de esqui. Olha que lindo, vamos esquiar no lixo. Mas E, ok, compostagem dito. Eu lembro que no Brasil todo mundo vê isso quando a gente vai para as praias, a galera pegando latinha de alumínio. O alumínio no Brasil, ele é super reciclado e vale dinheiro. E aqui? No Brasil é 90% reciclado. Aqui acho que é 9% reciclado. Pois é, o Brasil está melhor que a América nesse Mas sentido. porque o processo de coleta no Brasil
ele além de gerar renda para quem coleta, ele é muito eficaz. Né? Então você vê, ele quer ou não, os coletadores de lixo, os catadores de lixo, sejam de papel ou de lata, eles têm um papel importantíssimo nesse processo no Brasil. Mas por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Aqui, como não se tem essa necessidade, né? Então acaba que não existe essa separação. E quem faz esse papel no Brasil são os catadores, que é fantástico. Além de gerar lucro, né? Gerar uma renda para essas pessoas. Coisa linda, muito bom. Então, para compilar, falamos maravilhosamente bem da história de vida fantástica dessa mulher incrível, que superou grandes traumas e se transformou nessa gigante empresária que é hoje. Uma mulher que se preocupa com o nosso planeta, uma mulher que luta pelo bem-estar do nosso viver. Falamos também de parte triste, de vida que infelizmente um divórcio acarretou grandes traumas e... Mas só nos fortalece, né, minha amiga? Só nos fortalece, é sobre isso, né? Superação. E eu queria fechar, Jo, com você explicando um pouquinho hoje da tua profissão e sobre as suas empresas. Então, eu acho que a gente podia bater um outro papo para falar sobre real estate, mercado imobiliário de investimentos aqui em Orlando, né, que é o meu farm, que é onde eu mais atuo, mas eu posso vender, sou habilitada, a minha licença me permite vender em todo o estado da Flórida, mas a gente vai bater outro papo, porque é muita coisa para contar sobre isso, e tem muita possibilidade de investimento, e é um lugar maravilhoso, não só para se morar, né, Jô? Sem dúvida. Mas para se investir também. Mas precisamos cuidar da natureza, né? E dessa nossa casa, né? Exatamente, nosso planeta. Essa é. Minha amiga, que bom te receber, que bom ter você, que bom que você cuida desse nosso planeta e a gente vai cuidar juntas, agora vamos cuidar juntas. Com toda certeza. E contamos com vocês que estão aí também para colaborar com esse nosso esforço para nossa casa, né? Ter aí, assim, a gente poder deixar uma casa bonita para os nossos filhos e netos. Isso aí. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Jô. Obrigada a você por esse conteúdo gigante. Obrigada eu. Linda. Obrigada, minha amiga. Você que é gigante.